Neste vídeo eu vou falar sobre a função API Fetch do JavaScript. Eu vou dar uma introdução sobre o assunto, vou mostrar como utilizar, como fazer requisições do tipo GET e do tipo POST, incluir dados no header do cabeçalho, dados no corpo da requisição e mais algumas outras funções. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções. Eu deixei uma apresentação pronta aqui só para começar a falar sobre o assunto. Basicamente, a API Fetch ela fornece uma interface para buscar recursos na rede. Então ela é uma forma de realizar requisições para APIs de forma fácil e nativa do JavaScript. Se você é um desenvolvedor, seja front-end, back-end ou full stack, certamente você vai precisar realizar requisições para APIs. E com a API Fetch é possível realizar requisições de diversos tipos, como GET, POST, PUT, DELETE, que são os mais conhecidos. Também é possível incluir dados nos headers do cabeçalho, por exemplo, como Content Type de aplicação, tokens de autenticação e entre outros. Incluir dados no corpo da requisição para enviar os dados ali para um back-end, tratar os dados recebidos na resposta da requisição e também tratar erros. Então, indo aqui para os exemplos práticos, essa é a forma mais básica de realizar uma busca utilizando a API Fetch. Então, basta utilizar aqui a função Fetch do JavaScript. Ela é uma função que fica disponível no escopo global, então de qualquer lugar é possível chamar ela, passando aqui uma URL para realizar a busca dos dados. E essa URL aqui poderia ser, por exemplo, a URL de alguma API, que tem as informações que você deseja buscar. Passando aqui para o próximo exemplo, a função Fetch ela tem basicamente dois parâmetros. O primeiro é o URL no qual a gente vai realizar a busca, e o segundo parâmetro é um objeto com todas as configurações que a gente vai fazer para essa requisição. E nesse caso aqui, a primeira chave de configuração é a chave method, onde a gente pode passar qual tipo da requisição que a gente vai fazer. Então pode ser GET, POST, PUT, DELETE e entre outros, beleza? O GET ele é o padrão, mas sempre que você quiser você pode passar aqui dessa forma, beleza? Outra chave que é possível realizar aqui nas configurações desse objeto que é o segundo parâmetro é a chave headers, e aqui dentro dela a gente pode passar diversos valores, tá? O primeiro que eu trouxe aqui como exemplo é o accept e o content type para indicar para a aplicação ou para a API que você está utilizando, que você está transitando dados do tipo JSON. E um outro aqui que é muito utilizado é o parâmetro Authorization, para poder passar tokens de autenticação, como o Bearer Token. Beleza? Então, quando você faz requisições para uma API que é privada, normalmente você precisa de um token de autenticação e você pode passar aqui dessa forma. Outra informação que é possível passar são dados aqui na requisição. Então, imagina que eu tenho que cadastrar um usuário em alguma API. Primeiro que o method aqui eu vou trocar para tipo post, e aqui outra chave que eu posso passar é o body, e dentro do body eu posso colocar informações aqui nesse formato, então json.stringify, e passar um objeto com todas as informações aqui do usuário que eu queira cadastrar, beleza? E aqui relacionado aos dados de retorno, então como eu consigo tratar os dados aqui de retorno de uma URL, né? Então vamos supor que eu realizei a busca aqui, e a API Fetch ela trabalha com promises, então eu consigo encadear chamadas do método den para poder realizar os tratamentos do retorno aqui da chamada dessa API. Esse primeiro método den, ele é um objeto de resposta da requisição. Então quando a gente faz uma requisição, ela retorna um objeto com diversos dados sobre a requisição. E dentro dele tem, por exemplo, o status da requisição, a informação se ocorreu tudo bem ou se não ocorreu tudo bem. E dentro desses dados dessa resposta, a gente consegue obter as informações da API utilizando response.json. Então aqui eu consigo o JSON de todas as informações que eu realizei a busca. Esse response.json pode ser passado para o próximo den e aqui eu realizar o tratamento e manipular a informação da maneira que eu desejar. Aqui, caso eu queira fazer algum tratamento de erro, eu posso utilizar o .cat após aqui os dens, e sempre que houver algum erro na requisição em si, ele vai cair aqui no cat e eu posso realizar o tratamento, beleza? Então aqui foi só uma breve introdução, vamos lá para a prática para poder ver como funciona a API Fetch. Para os exemplos aqui, eu vou utilizar essa API do recres.in. Essa API ela fornece aqui para a gente algumas requisições que a gente pode fazer busca ou até inserção de dados, exatamente para poder realizar alguns testes. Então, por exemplo, a gente vai usar essa request de users aqui para poder realizar busca de usuários e também essa request de register para poder criar um usuário aqui. Beleza? Então vamos lá para o código.
Então aqui eu já deixei aberto o arquivo básico, o index.html somente, aqui com a tag script, e é aqui que a gente vai poder trabalhar. Então o primeiro exemplo aqui é como realizar a busca simples de usuários, tá? Para realizar essa busca utilizando a API FET, primeiramente eu vou declarar uma variável que vai ser a URL que eu vou realizar essa busca. E dentro dela aqui eu vou colocar a URL da API do RecRes, que é https://recres.in/api/users. Fora essa URL, a gente vai utilizar aqui na API FET para poder realizar a busca. Então, vamos colocar FET, URL, e aqui eu vou encadear as chamadas do DEM para poder manipular o retorno dessa requisição. Então, vou colocar .dem. Primeiro aqui, eu vou passar error function, ele vai retornar um response. E esse response, eu vou dar um return response.json. Se eu vier aqui e colocar somente um console log nesse response, o que ele vai aparecer? Ele vai aparecer exatamente o objeto de retorno dessa requisição. Então, ele tem essas informações aqui. Primeiramente, ele tem o body, que ainda a gente não tratou para ser um JSON. Ele tem aqui os headers de retorno, se a request foi ok ou não, se ela foi direcionada, o status da requisição e a URL, por exemplo, aqui que a gente fez a busca, tá? Então ele tem informações sobre a requisição, beleza? E o que a gente quer é exatamente o retorno em JSON aqui dessa request, tá? E esse JSON ele vai estar aqui dentro do body, beleza? Então fazendo response.json consigo obter as informações. Fazendo isso, eu posso vir colocar um novo .dem. Aqui ele vai receber um data. E aqui dentro eu posso colocar um console.log data e ele vai mostrar todos os usuários que foi recebido na requisição. Então aqui ó, ele já retornou lá da API, então ele retornou aqui diversos usuários, tá? Então com avatar, e-mail, first name, ID, last name, tá aqui é o padrão lá que retorna do RecRes, beleza? Mas dessa forma aqui a gente já conseguiu realizar uma requisição básica para uma API utilizando o FET do JavaScript, beleza? Vou duplicar aqui esse exemplo, vou comentar esse. Agora, eu vou passar o objeto de configuração aqui como segundo parâmetro. Então, no caso, eu coloquei somente uma URL e vou colocar aqui alguns parâmetros adicionais. Então, vou abrir aqui um objeto. E aqui eu posso personalizar as informações que eu quero passar. A primeira, se eu passar aqui o método como get, eu vou obter exatamente o mesmo retorno. Porém, é dessa forma aqui, passando essa chave, que eu vou poder personalizar qual método que eu quero fazer essa requisição. Beleza? Aproveitando esse mesmo exemplo aqui, eu vou poder também passar os headers da aplicação. Então, eu vou definir essa chave headers, abrir ela aqui como um objeto, e dentro dessa chave headers eu consigo passar, por exemplo, aquele header accept, para indicar para a aplicação que eu estou transitando dados do tipo JSON. Então, vou colocar application/JSON e beleza, a API continua retornando aqui as informações normalmente. E aqui dentro também eu poderia passar todos os outros métodos aqui que são vinculados ao cabeçalho. Então, por exemplo, o content type, o better token de alguma aplicação. Então, vamos supor que essa aplicação tivesse algum token aqui, eu precisaria passar o authorization. E aqui eu poderia passar, por exemplo, o better token. Então seria aqui mais ou menos dessa forma. No caso dessa aplicação não precisa, porque ela é uma API pública, tá? Mas caso fosse necessário era dessa forma aqui, beleza? Precisaria só declarar o token aqui. Beleza? E dessa forma a gente conseguiria passar esse parâmetro aqui na URL. Passando aqui para o próximo exemplo, eu vou trocar agora o método e vou realizar a inserção de um usuário aqui nessa API do RecRes. Então, vou fazer uma requisição do tipo post. Para essa requisição, também vou duplicar aqui. Deixa eu só deixar tudo comentado. A API ela é também com essa mesma URL,
Aqui eu vou trocar o method exatamente para post. E aqui agora eu preciso passar tanto o headers com o accept e também com o content type. Essa API precisa que eu passe esse content type aqui para ela entender que eu vou mandar dados do tipo JSON para ela. E para enviar os dados ali do usuário que eu quero cadastrar, eu vou utilizar a chave body para poder mandar os dados no corpo da requisição. Eu vou colocar json.stringify para poder mandar essas informações. E aqui dentro ele vai ser um objeto, beleza? E aqui nesse objeto, ele é um objeto chave-valor mesmo, que eu vou poder colocar todas as informações. No caso, essa API precisa que eu passe o username. Vou colocar aqui o username. Pode ser como teste. E precisa de mais duas informações. O e-mail, vou colocar teste@teste.com. E também precisa aqui de um password. Vou colocar como dessa forma mesmo, somente para poder realizar os testes. Aqui eu não preciso desse ponto e vírgula. E perfeito. Aqui eu já tenho configurado o método post, os headers e também o body, que são os dados que eu vou enviar para a aplicação. Aqui já até refez a requisição e aqui já tenho os dados cadastrados aqui, tá? Então a hora que foi criado o registro, o ID desse registro, o password, o username e aqui o e-mail. Se eu trocasse aqui o username para qualquer outra coisa, eu errei aqui a escrita, mas ainda assim ele vai lá e vai realizar a request aqui e realizou o cadastro para mim, beleza? Então é dessa forma que é possível realizar uma requisição do tipo post com a Fetch API. E outra coisa bem interessante que dá para fazer é tratar os erros na resposta da API. Então vou duplicar aqui mais uma vez. Então vou colocar aqui tratamento de erros. Beleza? E agora eu vou tirar essa parte aqui do método. Na verdade eu vou trocar para get, só para poder deixar aqui. Vou tirar os headers e o body, não preciso mais. Beleza? E aqui, naquela API de users, eu consigo também passar um ID aqui para poder realizar uma busca, beleza? Vou colocar um ID fixo, e esse ID eu espero que ele não exista. Quando o ID não existe aqui, ele vai e retorna um erro aqui na rota, né? Ele retorna um erro 404, beleza? Porém, se eu simplesmente vier aqui e colocar o ponto .cat para realizar o tratamento desse erro, então vou colocar aqui o cat, error, colocar error function e dar um console.log nesse error, ele não vai chegar aqui. Por quê? A API Fetch, ela só cai aqui no cat de erro quando dá algum erro na requisição. Nesse caso, a requisição foi bem sucedida. O problema é que a API retornou um status de erro 404. Então, quem informou que tem algum problema, na verdade, é a API, não foi um erro de conexão em si. Então, esse dado ele não vai cair dessa forma aqui, beleza? Para realizar esse tratamento, a gente vai poder realizar aqui dentro desse primeiro DEM, onde tem os dados ali relacionados à requisição. No caso, lembra que eu falei que aqui se a gente colocar um console.log no response, ele vai ter os dados dessa requisição? Os dados que ele vai imprimir aqui, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, ok igual a false, e o status da requisição que foi 404. Então a gente pode utilizar esse ok para poder realizar uma condicional e tratar esse erro, beleza? Devolver esse erro aqui para a aplicação para poder realizar alguma outra coisa, beleza? Então, no caso eu vou colocar um if, se a resposta não for ok, então vou fazer a negação aqui da expressão, vou fazer alguma coisa. No caso eu só vou lançar um erro aqui mesmo, não vou fazer nenhum outro tratamento, então throw new error. E vou colocar erro ao realizar aquisição. Status e vou concatenar aqui com o status de erro. Então vou colocar aqui response.status. Beleza? E agora eu tenho a mensagem aqui, ó, erro a realizar requisição, status 404. Então indica aqui que não existe esse recurso cadastrado lá na API. Beleza? Então é importante saber. Se der algum erro que é relacionado a regras de negócio, algum erro de API, ele vai acabar caindo aqui nesse primeiro DEM e não no cat.
beleza? Ele só vai cair aqui no cat quando dá algum erro de rede. Fechou? Então é isso, espero poder ter matado aí todas as suas dúvidas sobre a API Fetch. Qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!